Eu quero registrar, antes de começar a falar em alguns pontos aqui, que são pontos, vamos dizer assim, mais afeitos ao debate, que nós procedemos até hoje, até ontem, né, a oitiva, a discussão, o debate com diversos segmentos, culminando na terça-feira com as 5 centrais sindicais do país que interagiram, apresentaram sugestões e que nós efetivamente pactuamos, né, dentro do que foi conversado, um texto que tem, assim, a aprovação também das centrais sindicais. Tivemos uma nova reunião com o TST. Hoje, inclusive, pela manhã eu recebi a ministra Adelaídes no gabinete da presidência do Senado. Tivemos reunião novamente com o Ministério Público do Trabalho. Então, na verdade, esse texto aqui é fruto de um amplo debate, levando em conta contribuições que nós recebemos também de parlamentares e da sociedade organizada. Então, nós vamos ao texto, senhor presidente. Eu não vou ler o texto, eu vou apenas registrar aqui quais são os pontos que, em tese, terão mais... serão mais objeto de discussão. Uma informação, senador. O senhor obteve informações do Conselho Gestor do FGTS? Eu tive reunião com o FGTS, com o Conselho Gestor e com a vice-presidência da Caixa Econômica que opera o FGTS. Então, foi discutido também, inclusive nós temos aqui, eles pediram um ajustamento da operacionalidade da questão do 3,2, dos 3,2, que substitui a multa por demissão sem justa causa, na operação, exatamente para facilitar o trabalho de equacionamento junto ao FGTS. Então, foram discutidos também o Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Casa Civil. Nós tivemos conversas com diversos atores responsáveis pela operação. Bom, no artigo 1º, nós tivemos um debate sobre o parágrafo único que diz respeito à questão do trabalho menor. Eu não tenho o projeto aqui. Secretaria, por favor. Está certo. Gostaria... queria cópia também. Eu gostaria de pedir à mesa que distribuísse cópia para os senadores. Tem um... Eu desconfio que está aqui, sim. Está junto com o relatório, que eu... Está junto com o relatório. Logo após o relatório. Aqui no avulso. É o segundo. Me chamou a atenção aqui. Bom, então qual é o primeiro ponto que eu quero colocar para debate? No parágrafo único, eu estou vedando a contratação de menor de 18 anos para desempenho do trabalho doméstico, de acordo com a Convenção número 182 de 99 da Organização Internacional do Trabalho e do Decreto 6.481 de 2008, reconhecido pela presidência, portanto, que faz parte, passa a ser inserida a Constituição. Esse foi um debate que nós tivemos, alguns segmentos defenderam o emprego doméstico com 16 anos. Eu quero registrar que nesse acordo internacional, o emprego doméstico com menos de 18 anos está caracterizado como uma das piores formas de trabalho infantil. Então, na verdade, nessa discussão eu mantive a proibição. Tá? Eu sei que existem outros que defendem a questão dos 16 anos, mas eu entendo que, pesando todas as questões, eu preferi manter a proibição dos 18 anos, era o primeiro ponto que eu gostaria de registrar. Senador, dizia a Vossa Excelência que, apesar de... desculpe aqui, ele me passou a palavra. Eu acho melhor, como nós vamos ter uma votação, o senador apresentar todos os itens. E tem, se tivermos... Não, porque, na verdade, eu não sei se... Porque, por exemplo, já tem uma inscrição. Então o senador Aloysio já está inscrito. Então... Não, porque nós convocamos para votar. Se não tiver condição de votar, não terá votação. Se tiver, vai ter votação. Mas a sessão foi convocada para votar hoje. Então é melhor Vossa Excelência se inscrever, o senador apresenta o relatório e aí a gente abre as inscrições. Eu acho melhor assim, porque esse debate já foi feito, para a gente não repetir novamente, aí já abre com inscrição para cada um falar, sem controle de tempo. Bom, a segunda modificação que foi feita
dos relatórios anteriores para cá, é que nós trocamos o termo banco de horas por compensação de horas. Por que é que nós trocamos o artigo 2º, parágrafo 4º? Por que é que nós tiramos a nomenclatura banco de horas? Isso foi ponderado pelas centrais. Porque o banco de horas, ele é fruto de um acordo coletivo entre sindicatos de empregados e empregadores. Como nós não vamos ter sindicatos de empregadores, né? Então, na verdade, isso fugiria a questão técnica e eles disseram que poderia abrir precedente. Então, como é uma mudança de nomenclatura, mas fica mantido o espírito da compensação, só muda o nome. Por que não teremos sindicato de empregadores? Porque não será obrigatório, não vai ser obrigado a ter acordo coletivo, porque não pode ter, mas não será obrigatório, e nós estamos tirando a cobrança obrigatória do imposto sindical. Então, na verdade, esse foi um acordo... não me representa, como diriam os esse foi um acordo feito com as centrais Feliciano. sindicais, inclusive, não ter a cobrança do imposto sindical. Então, nós estamos usando compensação. No regime de compensação, nós avançamos aqui com um pleito das centrais sindicais, e eu entendi que era justo, que é o seguinte: as centrais sindicais ponderaram que todo trabalhador ele tem um limite de 2 horas extras por mês. E essas horas extras por mês são pagas, esse limite de 2 horas extras, que pode chegar a 40, elas são pagas no final do mês, elas são pagas dentro do mês. Nós tínhamos criado a compensação geral no ano. Só que, da forma como estava previsto, não haveria no mês nenhum tipo de pagamento de hora extra, porque isso podia ficar sendo acumulado até o final do ano. Nós não colocamos limite para o tempo de serviço do empregado doméstico, porque, em tese, num caso de emergência, ela pode trabalhar, em vez de 2 horas, 4 horas, 6 horas a mais, pode ter uma criança doente, pode ter um idoso doente, então tudo isso será computado. Qual foi o pleito das centrais, e eu entendi que era justo? Que, dentro do mês, ou se compensasse, ou o que chegasse até 40 horas, que os outros trabalhadores recebem dentro do mês, eles pudessem receber dentro do mês, até o dia 7 do mês seguinte. Ou seja, em tese, se pagaria até 40 horas no mês, se não houvesse compensação, e o restante ficaria para o banco de horas para a questão do ano. Eu entendi que era um tratamento justo, igualitário aos outros trabalhadores, e permitia o encontro de contas dentro do mês. Por exemplo, o empregado que não trabalhar no sábado, o empregador já tem 4 horas a mais para abater, para compensar. Então, eu entendi que era um dispositivo que faria mais justiça e pagaria algum tipo de hora extra ao trabalhador, e nós ajustamos, então, esse mecanismo em acordo com as centrais sindicais e com os sindicatos das domésticas. E aqui no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 5º, nós estamos definindo esse procedimento dentro dessa explicação que eu dei. No parágrafo 7, os intervalos previstos nessa lei, o tempo de repouso, as horas trabalhadas, os feriados, nós colocamos os feriados também que tinham escapado, não é uma mudança, ajuste. Na questão da contratação, é facultada a contratação por prazo determinado do empregado doméstico, mediante contrato de experiência ou para atender necessidade de uma licença gestante ou do auxílio doença. As centrais pediram que colocasse o limite da CLT para essa contratação temporária. O limite da CLT é o limite de 2 anos. Então, nós estamos aqui colocando no parágrafo único o limite de 2 anos também, para ficar claro para os empregadores que há um limite específico para essa substituição de contratação por tempo determinado para suprir algum tipo de necessidade. No artigo 10, nós inserimos também os feriados, porque estava descanso semanal remunerado e não tinha os feriados. No artigo 11, nós inserimos um parágrafo único.
colocando que o acompanhamento do empregador em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes, para haver esse entendimento de que no contrato de trabalho poderá haver viagem do empregado doméstico, é apenas um item para que conste efetivamente do entendimento. No artigo 13, a questão do desmembramento, no texto anterior, tinha sumido no caso de empregado que resida no local do trabalho, então nós estamos reinserindo isso, porque era o espírito dessa divisão de jornada de trabalho, poder ser separado em até 4 horas, desde que o trabalhador residisse no imóvel, exatamente para não ter que sair de casa e voltar em casa, era uma coisa que já estava definida. Na questão das férias, a CLT fixa em até 2 períodos, nós tínhamos fixado em até 3 períodos a divisão das férias, sendo trazido um período com menos de 14 dias, mas as centrais sindicais solicitaram que fosse cumprido o que diz a CLT, que é a divisão em apenas 2 períodos, com mínimo de 14 dias, então nós estamos restabelecendo os 2 períodos. Tá? Nós estamos colocando que o abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do período aquisitivo. Nós estamos colocando essa questão, foi uma sugestão do Tribunal Superior do Trabalho, para que houvesse efetivamente o comunicado das férias, para que o empregador pudesse ser comunicado até com 30 dias para se programar, até para a contratação, se for o caso, de algum contrato por tempo determinado. O parágrafo 5º, nós estamos colocando que é lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias, isso não estava previsto, nós inserimos. O caseiro do Miro, por exemplo, está de férias, continua, então não tem nenhum tipo de problema, né? No artigo 21, respondendo ao senador Aloysio Nunes, diz, é devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS. Eu inseri isso exatamente a pedido do Conselho Curador e do FGTS para eles poderem regulamentar essa operação no artigo 21. Portanto, o artigo 22, nós ajustamos também a pedido essa questão da operacionalização dos 3,2%. A pedido da Caixa Econômica, a operação desse depósito, o artigo 22 foi adequado a essa questão da operação. O artigo 22 está, o empregador doméstico depositará a importância de 3/2% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada trabalhador destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda, sem justa causa ou por culpa do empregador, do emprego do trabalhador doméstico, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 18 da Lei 8.033, de 11 de maio de 90. Esse é um texto operacional da Caixa Econômica, do Conselho Curador, exatamente para dar condição deles operarem. No Fundo de Garantia. Tá? Eles pediram para fazer... Vai para o bolo do FGTS. Tá? Teria que ter uma anualidade ali, no caso. Por solicitação também das centrais sindicais, a regra que determinava como vai ser a operacionalização do seguro-desemprego, que para as outras categorias é definido pelo CODEFAT, nós estávamos definindo em lei. Eles pediram que colocasse isso também para a definição do CODEFAT, porque se essas regras mudarem para as outras categorias, o CODEFAT poderia mudar para as outras categorias, mas como estaria em lei na questão do emprego doméstico, ficaria difícil de mudar, então nós estamos adequando também a mesma linguagem, colocando para o CODEFAT essas questões todas que dizem respeito à operacionalização e aos prazos do seguro-desemprego. No artigo 27, nós elencamos, a partir do inciso 2, em vez de remeter à CLT, os itens que a CLT prevê de demissão por justa causa, para ficar mais claro para o empregador e para o empregado, já que essa vai ser uma lei que que vai nortear a relação empregado-empregador, então nós elencamos aqui, não há nenhuma novidade, nós repetimos a CLT.
Na questão do Simples Doméstico, por uma só gestão das centrais e também do Ministério Público, nós colocamos no artigo 34, o parágrafo 6º, que diz que o empregador fornecerá mensalmente ao empregado doméstico cópia do documento previsto no caput, ou seja, cópia da guia de pagamento simplificada. O empregador vai recolher a guia simplificada, mas deve dar uma cópia ao empregado para que o empregado tenha cópia desse pagamento para ter uma garantia de que foi feito. Eu quero registrar, inclusive, que a Receita Federal já disponibilizou no site da Receita Federal, no E-Social, uma minuta desse site e dessa programação de emissão do cadastro e da guia simplificada. É um procedimento que está em teste. Eu gostaria de publicizar e de comunicar aos parlamentares para que todos nós possamos entrar nesse site, analisar como está sendo feito e qualquer sugestão, qualquer mudança, nós estaremos à disposição para encaminharmos à Receita Federal qualquer necessidade de adequação, melhoria ou simplificação dos procedimentos. Então, a Receita está agindo rapidamente e já está à disposição esse site exatamente para ser avaliado, para ser testado e para ser criticado e sugerido os seus ajustes para que no prazo da aprovação, os 120 dias possa ser feito rapidamente já com isso testado. O REDOM nós estamos mantendo da mesma forma, a legislação providenciária também. Nós estamos colocando no artigo 44, que é aquele artigo da fiscalização, nós tiramos o artigo 5º, que é da prova invertida, porque iria criar dificuldade para o empregador, ia criar uma situação de dificuldade. E no artigo 4º, nós colocamos uma questão que foi levantada pelo deputado Miro Teixeira, que poderá ser requisitado mediante justificativa fundamentada a questão da fiscalização para a Justiça autorizar na questão do imóvel, do local de trabalho, do domicílio onde é o empregador. No artigo 44, parágrafo 4º. Não foi... Pode discutir, não? Ou não pode? Não pode falar.